numa corte italiana, em Cesareia. E a Bíblia diz que a hora sexta do dia, o anjo lhe aparece e diz: Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações chegaram para a memória de Deus. E a Bíblia diz que Cornélio ficou atônito com aquilo. A Bíblia relata que Cornélio não sabia o que estava acontecendo. E quando eu entendo que a palavra memória chegou diante de Deus, logo eu entendo que a oração de Cornélio e as suas esmolas já vinha fazendo alguns anos que Deus estava recebendo. O anjo entrou aparecendo a Cornélio, e ele dá um recado a Cornélio dizendo assim: olha, eu quero que você envie muitos desertos, porque você já tem achado graça diante de Deus. E eu quero que você envie os teus servos até um homem por nome de Simão, e por sobrenome se chama Pedro. E ele se encontra na casa de um tal Simão curtidor, que tem a sua casa junto da praia. E lá ele fará saber todas as coisas que eu tenho para falar contigo. A Bíblia diz que então Cornélio ele passa a mão em um dos seus servos, em um soldado, em um centurião, e manda que dois servos fossem até aonde Pedro se encontrava, na cidade de Jope. Chegando então, próximo da cidade aonde Pedro se encontrava, a Bíblia diz que a hora 12 do dia, Pedro estava sobre o terraço da casa de Simão curtidor, e ele estava orando. E a Bíblia relata que ele sente fome. E por ele sentir fome, ele ainda estava esperando para que alguém lhe preparasse algo para comer. Ele ia esperando, a Bíblia relata que ele teve um arrebatamento de sentido. E ele recebendo esse arrebatamento, a Bíblia vem dizendo que ele viu descendo os céus, como se fosse um lençol em 4 pontas. E de lá descia descia animais quadrúpedes e também descia aves do céu. E uma voz dizia para Pedro: Pedro, mata e come. Mas Pedro respondendo: Senhor, dessa minha mocidade, eu nunca comi coisa nenhuma comum ou imunda. E aquela voz diz para Pedro: Pedro, não torne comum ou imundo aquilo ao qual eu já purifiquei. Aí a Bíblia vem dizendo que o lençol se junta e retorna para o céu. Deve então acordando naquele arrebatamento, ele fica preocupado, ele fica duvidoso, porque ele não sabia o significado daquela visão. Pedro era um homem, e você conhece a história de Pedro. Pedro era um homem que muitas vezes ele deixou Jesus em muitas dificuldades. Pedro tomava palavras quando não era para falar. Uma certa ocasião, Jesus vinha andando sobre o mar, e Pedro olhou, achou que era um fantasma. Quando o mestre disse que sou eu, a Bíblia diz: então me deixa aí até você, porque Pedro foi o único que duvidou dentro daquele barco. Quando Pedro se joga na água, ele por dentro do vento, ele por dentro da água, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Pedro então ainda não tinha nenhum tipo de intimidade com Jesus de Nazaré. Pedro andava com Jesus e andou 3 anos e meio aproximadamente, mas Pedro ainda precisava entender que Jesus não faz acepção de pessoa. Eu quero que você pegue na mão do teu irmão, porque o que eu tenho para entregar nessa noite vai ficar na história. Enquanto eu vou pregando, pega na mão dele aí. Enquanto eu vou pregando aqui, Deus está me revelando que essa noite
Pedro ainda não entendia. Sabe que tem muita gente que não está entendendo o que você está passando? Sabe que tem muita gente que olha você por fora e você para julgar? Antes mesmo de saber o que é que está acontecendo, e se Jesus não revelar, ele vai te olhar de volta, vai te olhar de frente, vai achar que não vai pegar, vai achar que não é tudo, e até o negócio não é esse. Isso aí, negócio, hoje Deus me trouxe, vai ser, não pode mundo, aquilo que Deus já comunicou. Deixa eu morrer. Pastor de Deus, Pedro estava duvidoso sobre aquela questão. Eu sou repetir de vocês, crentes. Pedro estava duvidoso sobre aquela visão. Você vê aquela pessoa que Deus dá uma visão para ela? Na sua visão, mas a pessoa já quer interpretar, já quer saber o que é, já quer adivinhar. Você não está entendendo, né? Deus dá uma visão com o profeta, vai querer entregar, ele entrega assim. Aí o profeta quer pegar a visão que Deus deu e já quer começar a adivinhar o que é que vai acontecer contigo. Às vezes é Deus declarando aqui que você vai morrer. Às vezes é Deus te levantando, é Deus te dizendo que ela tem. Às vezes é Deus te lavirando, é Deus te dizendo. Só que Pedro estava passando por uma prova, porque Jesus queria mudar a visão de Deus. O problema dos judeus, após a morte de Jesus, é que eles não entendiam que Jesus também queria fazer o mesmo gentil. Que queria quebrar o protocolo da circuncisão. Eu quero que você pegue na mão do teu irmão, eu quero entregar a primeira revelação dele dessa palavra. E eu só vou entregar nessa noite que você vê. Meu Deus do céu. Pega na mão dele, pega na mão dela aí. Pega porque eu quero entregar o negócio muito forte. Eu quero entregar esse negócio aqui hoje. Porque o negócio, Pedro entreguei, então ele não entendia. Pedro só entendia de espada e de cortar a orelha. Pedro só entendia de circuncisão. Mas Pedro não entendia que Jesus, ele não faz a servidão de pessoa. Levanta a mão do negócio que eu quero entregar. Eu quero profetizar nessa noite. Que a partir de hoje, você não vai ser visto como filho entregador, ou como filho chamante. Você não vai ser visto como filho baterista, como filho guitarrista, ou como filho baterista. Você não vai ser visto como filho baterista. O que Deus está fazendo hoje vai deixar muita gente de olhos arregalados e de cada viver. Ele está me tirando o animado. Ele está tirando. Ele está tirando. Cada mão do meu irmão. Ele está tirando. Porque Pedro erro aonde não tinha erro. Pedro pecado aonde não tinha pecado. Pedro falha aonde não tinha falha. Mas todo o que Deus mostrou a lição para Pedro e mostra a lição a Pedro. Porque Pedro era o pastor apóstolo da igreja. Que valeu nessa noite. Fui bem recebido. Tem igreja que se não tiver gravado, não
sobe no altar. Vai ter muita gente que vai ficar confundido contigo a partir de hoje. Levante a mão, Deus vai derramar no chão sobre a tua vida. E a tua unção vai fazer a diferença. Levanta a mão aí. A unção que está na tua vida vai fazer a diferença. É muito fácil para quem não precisa mostrar. Não precisa fazer na tua vida hoje. Vou falar primeiro com Pedro. Sabe o que é que pergunta? Eu falei que primeiro salvou você? Porque vai ter que através da sua vida. Não te discriminar, não te julgar. Não dizer que você era a ovelha negra. Foi por isso que Jesus te chamou primeiro. Você não está entendendo. Mas chegou você que Jesus vai fazer o primeiro milagre na cidade de Niterói e na cidade de Orlando. E toda vez vai ser necessário conversar com você, meu irmão. Deve isso. Deve isso. E não para de chorar. Tem que conversar com você. Só que a gente se olhar pelo lado espiritual, a gente vai achar que a loucura de Jesus, pastor Edmilson, não dá que Pedro saísse de Jope e ia até junto de homens estrangeiros. Você não entendeu, né? Tem muita gente aí gabaritado para poder pregar em alguns lugares no mundo. Mas Deus escolheu você nessa noite para fazer a diferença. Não, mas eu não quero ver que está recebendo. Eu quero ver que está recebendo. Não, meu Deus está mudando. Está mudando. Não sei se não vai ser. E vai tocar. Pega a mochila. Vai botar. É isso.
Eu quero te conhecer. Eu quero que você faça. Quem está afastado? Quem está afastado da pessoa? 3, 4. Cadê a outra? A fora também tem, não tem? Só vem aqui pra frente. Eu quero ver pela sua ajuda. Aproveita que hoje tem bolo. É bom. Estou todo suado, acho que não adianta ele voltar para casa se você retornar. O cartão do céu está perto. Não, voltar para cá, todo suado. Só uma aula. Vem pra frente. Vem pra frente. Pega na mão dele, vem. Pega na mão dele, vem também. Pega na mão dele, Está contando mais 3. Pode chamar o pessoal? Admiradores, porque toda terra é só ficar Jesus é Deus, ele quer nos curar, você não acaba de ter
Está na terra, a cabeça nas patas, chega de Jesus. Eu já quero te morrer, espelho da tua vida,